Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade. Temos que fome passar, e que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos têm lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra a nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bom dia a todos os integrantes da Auditoria Cidadã da Dívida, aos internautas. Estamos iniciando a 5ª live da iniciativa Carta Aberta, a PEC 32, da campanha É Hora de Virar o Jogo. Hoje nós vamos conversar sobre a PEC 186 e a PEC 32 e os desmontes que elas vão causar, caso aprovadas, à estrutura do Estado e aos privilégios do sistema da dívida pública. Para conversar com a gente sobre isso, nós estamos aqui com a jurista Ivete Caribé, da Rocha, do CAAD, Conselho de Advogadas e Advogados pela Democracia, o José Celso Cardoso Júnior, presidente da AFIPEA, Associação dos Servidores do IPEA e Sindicato dos Servidores do IPEA, que é o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e como não poderia deixar de ser, com a Maria Lúcia Fatorelli, que é coordenadora nacional da ACD, Auditoria Cidadã da Dívida. Essa semana, ontem, mais especificamente, o Senado aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição 186 de 2019. Ou melhor, aprovou o substitutivo da PEC 186, que consegue ser pior do que a PEC que foi apresentada no ano passado. Agora ela será remetida à Câmara dos Deputados. Quando a Auditoria Cidadã da Dívida fez a carta aberta aos parlamentares e às autoridades do Executivo contra a PEC 32, ela já alertava
para os malefícios da PEC 186 também. E essa semana, a Auditoria Cidadã da Dívida e as 120 entidades que assinam a carta aberta fizeram uma interpelação judicial aos senadores, para que nenhum deles possa dizer que não conhecia os malefícios da PEC 186. Para conversar com a gente sobre isso, nós vamos convidar a Maria Lúcia Fattorelli, que é coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida. E vocês que estão nos acompanhando, por favor, compartilhem essa live nas redes sociais e deem o like. O like de vocês é muito importante para o sucesso dessa nossa campanha. Bom dia, Maria Lúcia, muito bem-vinda. Bom dia, Cleia, muito grata aí pela coordenação dessa importante conversa de hoje, né? Eu estou muito honrada aqui com a presença da doutora Ivete, do José Celso, e tenho certeza que os nossos internautas vão compreender, não é, a gravidade do momento que estamos passando no Brasil e a necessidade de cada um, cada uma, fazer a sua parte, né? Precisamos lutar juntos, como fala a linda música do Arun, do compositor Arun, nessa música que tocou aqui na introdução da nossa live. Bom, eu queria alertar, a Cléia já colocou, não é, que o substitutivo foi aprovado no Senado, e de que forma, gente? Não houve uma audiência pública sequer. Nenhuma possibilidade de participação da sociedade. E pior, nenhum debate. A PEC 186 não passou por nenhuma comissão temática. Não foi devidamente discutida. E, à medida que ia aumentando a pressão social, por exemplo, o primeiro substitutivo apresentado inseria lá um parágrafo único ao artigo 6º da Constituição, condicionando expressamente, com todas as letras, no texto constitucional, condicionando os direitos sociais à fruição, ao pagamento da dívida que viria em primeiro lugar. A pressão foi grande. O relator passou a apresentar um substitutivo atrás do outro. Gente, uma mudança da Constituição não pode acontecer dessa forma. Em poucos dias, ele apresentou vários substitutivos. A gente analisava, soltava um artigo, chamava a população para pressionar, daí a pouco já era outro substitutivo. Como se ele tivesse simplesmente trocando de roupa. Não! Estão mexendo na Constituição Federal. Como disse brilhantemente o Dr. Carlos Aires Brito, que foi presidente do Supremo, numa live da Auditoria Cidadã, quem não assistiu pode acessar, está aí no canal da Auditoria disponível. Ele disse, estão mexendo em coisa alheia. A Constituição não é dos deputados e senadores, a Constituição é da nação. E para modificá-la, primeiro tem que ter uma justificativa. E segundo, isso aí tem que ser devidamente debatido e estudado. Não é brincadeira modificar a Constituição do país. E o que está por trás dessa modificação feita sem debate dos próprios parlamentares, porque não passou nas comissões, e sem possibilidade de participação da sociedade, porque também não houve uma audiência pública sequer. O que está sendo modificado? Em primeiro lugar, uma inacreditável desvinculação do financiamento de todos os direitos sociais, principalmente saúde e educação, para que sobrem mais recursos para pagar a chamada dívida pública. A subordinação de toda a estrutura do Estado e dos direitos sociais a esse gasto financeiro,
para pagar uma dívida que nunca foi devidamente auditada. O relator tirou lá aquela subordinação expressa no parágrafo único que ele tinha inserido lá no artigo 6º, mas a subordinação continua, sob a forma de uma exigência de um superávit fiscal. A totalidade de despesas de cada ente federado, da União, dos estados, do DF e dos municípios, as despesas terão que ficar menores do que as receitas, uma economia forçada de pelo menos 5%. Gente, é muita coisa. Uma economia forçada de pelo menos 5% para garantir a chamada sustentabilidade da dívida. E aí? E se não alcançar? Colocaram no texto da Constituição gatilhos automáticos, permitindo medidas de ajuste. Estou lendo aqui textualmente o que está lá. Medidas de ajuste, suspensões, sem falar de quê, vedações, sem falar de quê. A coisa é ampla. Ou seja, cheque em branco, carta branca, para cortar, ajustar o que quiser, suspender o que quiser e vedar o que quiser, além de alienação de ativos. Olha aí as privatizações no texto da Constituição. Invertendo completamente a lógica. Com certeza, a doutora Ivete vai falar nisso, como o doutor Aires Brito falou brilhantemente, que a nossa Constituição está estruturada para garantir os direitos sociais. Ela está estruturada para colocar o Estado para cumprir os objetivos fundamentais da República, que estão lá nos artigos 1º e 3º da Constituição. Do jeito que essa PEC está sendo colocada, não terá como garantir a dignidade da pessoa humana que está lá no artigo 1º da Constituição. Não terá como construir uma sociedade livre, justa, solidária, garantir o desenvolvimento nacional e a erradicação da pobreza, como está lá no artigo 3º da Constituição. Por quê? Todos esses direitos terão que ser cortados automaticamente por um gatilho para garantir a tal sustentabilidade da chamada dívida pública. Está lá também no texto a revogação da possibilidade de ressarcimento previsto na Lei Candir. O que foi essa Lei Candir? Uma lei federal publicada lá em 1997, final da década de 90, uma lei federal dispôs sobre tributo estadual, que é o ICMS. O que é aquela lei que foi batizada de Lei Candir? Seu autor dispôs: os estados terão que dar isenção do ICMS sobre a exportação. Primeiro que é uma coisa injustificada, né? Por que isso? Tem interesse de exportar? Tem, mas peraí, mas tem interesse também de manter a estrutura do Estado. Foi dada essa isenção aí para exportação. E aí, os estados perderam receita, devido a uma lei federal. Essa própria Lei Candir tinha disposto que, por causa dessa perda, a União, que ia se beneficiar
com os dólares que ingressariam no Banco Central em função da exportação, mais uma vez, dólares que foram destinados para pagar a dívida externa, ou a União reembolsaria, ressarciria os estados dos danos provocados por essa isenção de ICMS introduzidos pela Lei Candir. Ao longo dos anos, gente, nós estamos falando de uma lei editada aí no final da década de 90, ao longo dos anos, esse ressarcimento pela União foi sempre inferior ao devido. Ano passado, os estados acabaram fazendo um acordo lá, inclusive com a participação do Supremo Tribunal Federal, aceitando um ressarcimento equivalente a cerca de 10% apenas do que eles tinham direito. Agora, com essa PEC, acabou o ressarcimento. Os estados vão ter que sofrer essa redução. Isso aí também interfere na fruição dos direitos, porque o Estado fica com menos dinheiro no seu orçamento para garantir serviços de saúde, educação, etc. Além de tudo isso, nós temos que denunciar que essa PEC 186 está sendo trazida como uma chantagem para pagar o auxílio emergencial. Primeiro que o título emergencial já trava nessa PEC desde 2019, quando ela foi apresentada pelo governo ao Congresso. Desde a sua apresentação inicial, ela já teve o título de emergencial. Então, esse título PEC emergencial não tem nada a ver com o auxílio emergencial, já vem lá de trás. Não conseguiram aprovar essa PEC em 2020 por conta dos gatilhos automáticos que ela já trazia. Ela propunha inicialmente cortar 25%, até 25% de salário de servidores e outros direitos sociais, nem conseguiram colocar para votar. Agora, no auge da pandemia, quando chegamos a 260 mil mortos, a maior média móvel, quase 2 mil mortos por dia no Brasil, nós assistimos vergonhosamente o Senado Federal se ajoelhar para os interesses do mercado, inserir no texto constitucional o ajuste fiscal, essa meta de superávit fiscal em todos os entes federados, subordinando direitos sociais, subordinando a estrutura de Estado, e ainda por cima colocando o limite de apenas 44 bilhões para auxílio emergencial, quando nós já temos cerca de 5 trilhões livres em caixa. Temos 1 trilhão e 400 na conta única do Tesouro, quase 2 trilhões em reservas internacionais e 1 trilhão e tanto no caixa do Banco Central, rendendo juro diário aos banqueiros. É um absurdo o que está nessa PEC. Por isso que nós já estamos aqui fazendo os ajustes no texto e nos preparando para interpelar extrajudicialmente também deputados e deputadas federais. Depois não poderão dizer que não tomaram conhecimento das aberrações que estão inseridas aí nesse texto da PEC 186. Eu paro por aqui porque eu sei que nossos queridos convidados, doutor Ivete e José Celso, terão muito a contribuir com esse debate também. Gratidão. Obrigada a você, Maria Lúcia, pela sua participação. E você frisou bem, né? Uma verdadeira chantagem, condicionando a aprovação da PEC 186 à aprovação do auxílio emergencial. E frisou bem ainda que esse auxílio, eles querem que seja apenas de 44 bilhões, quando ano passado foi de cerca de 300 bilhões. E depois ainda teve mais um pouco que eles deram, que diminuíram as parcelas e continuaram dando mais, acho que 3 parcelas, né? Primeiro foram 5 parcelas de R$600, depois mais 3 parcelas de valor menor. Então, é uma chantagem absurda, principalmente quando se tem tanto dinheiro aí disponível, né? Basta querer, né? Basta ter vontade de realmente cuidar da população, né? De realmente prestar bons serviços à população. E quem vai conversar com a gente também sobre isso agora é o José Celso Cardoso Júnior, que é presidente da AFIPEA.
Associação e Sindicato dos Servidores do IPEA. Bom dia, Zé Celso, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, né? A todos e todas. Queria agradecer muito o convite, é uma honra participar desse evento aqui da Auditoria Cidadã. É um canal que eu acompanho sempre, admiro muito o trabalho da Maria Lúcia, dos colegas todos que escrevem e publicam pela auditoria. Acho que é um trabalho fundamental de resistência, né, de luta em defesa dos direitos sociais, em defesa da população brasileira. Cumprimentar a colega Ivete, que vai falar também na sequência, e a própria Cleia, que está aqui organizando o evento com a gente. Bom, eu endosso, né, completamente a fala da Maria Lúcia. Acho que ela está completamente correta na interpretação do sentido mais geral dessa PEC, que, a bem da verdade, como ela já bem disse, é um complemento ao processo já que vem desde 2016, praticamente, de desmonte do Estado brasileiro, né, de desmonte das políticas públicas, de ataque direto à Constituição de 88. Né? Ela, na verdade, essa PEC, o que ela faz é colocar um pé a mais nesse processo, né? E ela é muito ruim, entre outras razões, para além daquilo que já foi mencionado, porque ela tenta trazer elementos das outras PECs, a 187, de extinção dos fundos públicos, e a 188, de colapso federativo, né? O que eles tentam chamar de redesenho do Pacto Federativo, é, na verdade, o colapso do Pacto Federativo, até então vigente, que já não era bom, diga-se de passagem, né? Mas isso tudo piora com essa montagem Frankenstein dessa PEC 186. Né? Vários retrocessos que estavam previstos na 186 original de 2019, na 187, na 188, migraram para essa versão agora, né? E alguns deles até foram evitados, né? Ou foram mitigados, né? A questão do artigo 6º da Constituição, que tentava introduzir esse conceito inexistente, aliás, e surreal, do equilíbrio fiscal intergeracional, né, como condicionante ou pré-condicionante para a própria execução dos direitos sociais, algo que não é só uma aberração econômica, é uma aberração jurídica, porque você não pode, nos marcos do próprio direito, como a colega vai mencionar adiante, né, submeter a implementação, né, a realização dos direitos sociais a um critério contábil, né, artificial de finanças públicas. Né? Isso é um completo descalabro. Né? Então, isso, de certa maneira, foi até o momento evitado, mas não saiu do radar dos liberais. Né? Mas, para além desse problema mais geral, essa PEC ela também tenta dar um passo além nesse processo, então, de desmonte das políticas públicas e da Constituição de 88, na medida em que estabelece um teto dentro do teto, o que é uma outra loucura fiscal e fiscalista absurda. Né? Ou seja, ao prever que gatilhos de restrição de gastos sejam acionados sempre que os gastos nos 3 entes da federação atinjam, né, 90%, 95% das receitas correntes líquidas. Né? Então, isso é um subteto dentro do teto de gastos mais geral, que já aprovado pela emenda 95, em 2016, que já é algo draconiano, né? Que já é algo que sugere paulatinamente uma redução gradual, né, dos gastos, dos investimentos nas áreas sociais, né? Nas áreas sociais que clamam cada vez mais, né, no contexto pandêmico que a gente está vivendo, por novos aportes de recursos e não pela subtração de recursos. Então, com esse gatilho, você vai ter, na verdade, você vai ter a possibilidade de barrar até mesmo a reposição pela inflação dos gastos correntes, né, com saúde, educação e outras despesas mais, nos 3 níveis da federação, incluindo gastos com o pessoal, né, reajustes de salário de servidores, lembrando que o grosso dos servidores públicos brasileiros está localizado justamente nos municípios, né? Nos municípios, esse grosso se destina ao atendimento direto de serviços públicos à população nas áreas de saúde, educação fundamental, assistência social, etc. Lembrando que esse contingente é o que recebe menos dentro do Estado brasileiro,
né? Algo como R$ 2.000, R$ 2.500 nos municípios, o que chega a ser menos do que ganham os profissionais equivalentes no setor privado nesses municípios. Então, é um descalabro completo, né? Para não dizer que, em terceiro lugar, que esse processo todo de desmonte das finanças públicas brasileiras, de colapso das políticas públicas, sobretudo as políticas de proteção social, elas são contraproducentes do ponto de vista econômico, né? Então, veja, o meu argumento aqui é o seguinte: nós sabemos que os liberais têm pouco apreço, ou quase nenhum apreço, pelo argumento social, né? Pelo argumento das desigualdades sociais que vão aumentar, pelo argumento da pobreza que vai aumentar, pelo argumento da desproteção social larga que vai acontecer, que vai derivar da aprovação dessa PEC, né? Nós sabemos que eles não se preocupam com esse argumento, porque eles acham que isso é o preço a se pagar supostamente para se recuperar, né, a confiança do mercado, para se estimular novos investimentos por parte dos empreendedores brasileiros, dos empresários, essa coisa toda. Então, ou seja, eles olham não pelo lado social, como nós olhamos, mas olham pelo lado econômico. Pois bem, o que eu quero dizer para os liberais, que ainda têm algum juízo na cabeça, é que esse conjunto de medidas ela é contraproducente do ponto de vista econômico, estritamente microeconômico. Ou seja, o rebaixamento da renda das pessoas, seja por meio da contenção salarial, seja por meio do corte de gastos em transferências públicas, seja por meio da baixa capacidade que o Estado passará a ter de atender a população, né? Isso tudo vai rebater aonde? Vai rebater numa restrição de consumo, vai rebater no aumento do desemprego, vai, portanto, rebater aonde? Numa baixa das taxas de lucro dos próprios empreendedores, dos próprios empresários que estão supostamente apoiando, né, esse conjunto de medidas. Ou seja, isso vai redundar numa queda da arrecadação e numa piora, obviamente, da dívida pública, né, do déficit primário. Isso, na lógica liberal, vai suscitar uma nova rodada de ajustes, de corte de gastos, de direitos, né? Ou seja, é um ciclo vicioso, né, e que aprofunda a crise, né, ao invés de enfrentar a crise. Então, o que nós estamos defendendo aqui, e eu tenho certeza que a auditoria está junto dessa defesa. Nós estamos defendendo uma PEC que, a rigor, nem precisaria ser uma PEC, né, bastava que o governo tivesse tornado mais amplo o horizonte temporal da PEC do orçamento de guerra, que já foi aprovado no ano passado, para permitir a continuação, sem interrupção, do pagamento do auxílio emergencial monetário às famílias necessitadas nesse período de necessidade de distanciamento social, de novo lockdown. Ou seja, nós só vamos recuperar a economia se a gente enfrentar a pandemia. É o oposto completo do que argumenta o presidente Bolsonaro. Ou seja, o presidente Bolsonaro não é só um mau gestor, ele não entende nem sequer de economia e muito menos da pandemia, não é isso? E fica parecendo que, de fato, ele quer disseminar o caos, né? Porque, na verdade, para recuperar a economia, nós precisamos enfrentar o mais rápido possível a pandemia, né? É uma campanha maciça e urgente e veloz de vacinação junto à população. Então, na verdade, o que bastaria ter sido feito? Bastaria ter prorrogado, né, o orçamento de guerra para esse ano, permitindo que o orçamento público pudesse ser direcionado ao pagamento do auxílio monetário, né, para a população, sem mexer em mais nada, mesmo considerando o 1 trilhão no Caixa do Tesouro, 1 trilhão no Banco Central, os 2 trilhões de reservas internacionais. Todos esses recursos, ainda por cima, né, que poderiam, evidentemente, estar sendo mobilizados para esse esforço de guerra que nós temos que ter, né, eles poderiam estar sendo usados para isso, evidentemente, mas sequer seriam necessários, haja visto o que já havia sido aprovado no ano passado, né? Bom, já que não foi feito isso, porque o governo simplesmente fechou os olhos para o tamanho da crise, né, da crise econômica, social e sanitária, então vamos lá, vamos aprovar a PEC emergencial. A PEC emergencial deveria ser apenas a PEC do auxílio monetário, né, num valor equivalente aos R$600 que estavam sendo pagos, numa cobertura populacional e territorial maior do que agora se pretende aplicar, e por um período de tempo necessário para permitir o enfrentamento da pandemia. É isso que tinha que ter sido feito. Qualquer pessoa de bom senso defenderia isso.
haveria completo consenso no Congresso sobre isso, né? Agora, o que o governo tenta fazer? Tenta fazer essa chantagem que está sendo feita, né, ao tentar introduzir um novo pacote de maldades fiscais que não vão redundar em melhoria fiscal nenhuma, por sinal, e vão, pelo contrário, piorar a situação das políticas públicas que já são periclitantes no país, né? Então, é isso que nós temos que barrar, nós temos que tentar, com todas as nossas forças, elucidar essa questão para a população, para os congressistas, para a grande mídia, que compra esse discurso liberal equivocado, teórica e historicamente do governo, né, sobre a necessidade desse ajuste fiscal em meio a uma crise dessa que nós estamos vivendo, né, elucidar a população, como nós estamos tentando fazer, para permitir, né, um foco na questão do auxílio, que de fato é emergencial, mas precisa ter uma amplitude maior de tempo, um valor monetário maior e uma cobertura social maior, né, deixando todo o resto para um processo de discussão que, como disse a Maria Lúcia, nem sequer está sendo feito no Congresso, uma discussão sobre uma verdadeira reforma, né, administrativa, fiscal, tributária, sobretudo tributária, que é o que devia estar na ordem do dia, para enfrentar esse conjunto de problemas e aí sim recuperar a capacidade de crescimento da economia. Com esse pacote que está aí, nós não só não vamos enfrentar a crise econômica, como vamos piorar a crise sanitária que está em curso. Bom, como meu tempo já se esgotou, eu deixo para comentar sobre a emenda 32 da reforma administrativa na sequência do debate. Obrigado. Obrigada a você, Zé Celso. E acho que a grande mídia ela é totalmente conivente com esse discurso, né? Você vê que eles ficam o tempo todo falando que são precisas essas medidas, esses ajustes fiscais para retomar a economia. O que a gente precisa fazer é ocupar os espaços da mídia segmentada, né? Redes sociais, para conseguir se contrapor a esse discurso que, infelizmente, a grande mídia não tem o menor interesse, é completamente subserviente ao poder. E agora nós vamos ouvir a jurista Ivete Caribé da Rocha, que é do CAAD, Coletivo de Advogadas e Advogados pela Democracia. Bom dia, doutora Ivete. Eu falo bom dia porque a gente não almoçou, né, gente? Para mim, só vira tarde depois do almoço. Não, mas ainda temos tempo. Bom dia, colega Zé Celso, bom dia, Cleia, bom dia, Maria Lúcia, essa mulher que eu admiro tanto pela coragem, pela luta incansável. Já estivemos aqui em Curitiba em alguns debates e eu, sempre que posso, estou ouvindo o canal. Não tenho podido acompanhar muito, porque as demandas são imensas, né? Nós, todos os dias, no nosso coletivo, nós temos aí medidas a serem tomadas, medidas urgentes. Eu trabalho também de forma voluntária com migrantes e refugiados, também está um caos, como de resto todo o Brasil, né? Nesse caos de miséria que voltou a assolar o país de forma nunca vista antes. E eu ouvi o vídeo que o ministro Aires Brito falou, e falou muito sobre a população conhecer a Constituição Federal. Realmente foi um erro brutal isso não ter sido incluído nos currículos escolares desde um certo momento, lá na escola fundamental, deveria ser obrigatório o ensino, o estudo da nossa Constituição. Eu tenho visto que a população, em geral, não conhece a Constituição, não conhece os seus direitos, os brasileiros não conhecem os seus direitos. Eu fui muito para a Argentina nas minhas pesquisas da Comissão Estadual da Verdade, o grupo de trabalho Operação Condor, que depois eu falo um pouquinho, porque é um tema que também tem a ver com tudo isso. Eu via o povo argentino tem uma consciência dos seus direitos e uma agilidade mental e de agir que nós precisamos aprender com eles. E o que nós temos visto realmente é uma coisa bárbara. Eu não vi nos meus
70 anos que eu completei a semana passada, eu nunca vi um desmonte tão grande dos direitos sociais, dos direitos do povo. Nós pensávamos que uma emenda constitucional, uma PEC como essa que nós estamos agora falando, ela teria que demorar pelo menos um ano entre audiências públicas, como bem disse a Maria Lúcia agora há pouco, teria que ser precedida de um amplo debate, audiências públicas, né? Nos anos 90, foram criadas as comissões municipais e estaduais de saúde, de educação, de todos esses direitos da criança e do adolescente. Nenhuma comissão parece que foi ouvida, e bastaria que se fizesse esse debate com a população, com clareza, realmente, porque o que nós temos visto de parte da mídia conservadora é que ela esconde realmente a finalidade desse saco de maldades que nós estamos vendo com essas PECs. Elas escondem, elas maquiam, elas vêm maquiadas de uma legalidade, e as pessoas, até o próprio nome, como salientou o companheiro aí, Zé Celso, PEC emergencial. A primeira vez que eu vi isso, eu falei, então vamos voltar a discutir aquela distribuição, né, de um pouco de distribuição da renda para os mais necessitados. Quando você vai ler, realmente não tem nada a ver. Ela esconde um plano maquiavélico de realmente destruição de tudo aquilo que a Constituição de 1988, que nós chamávamos de Constituição Cidadã, hoje está sendo desmontada, desvirtuada, e não tem a quem recorrer, porque o nosso Congresso não ouve o povo. O povo sequer é impedido todos os dias de entrar na casa do povo. Então, nós estamos num momento de tanta dificuldade que não vemos, assim, a quem recorrer. Por isso é tão importante isso que a Maria Lúcia tem feito, a interpelação judicial, justamente como ela disse, para que não se alegue desconhecimento, porque sabemos muito bem que a maioria do nosso Congresso hoje realmente não tem conhecimento da Constituição, não tem conhecimento da sua responsabilidade, né, que foram eleitos para representar o povo, mas que não estão representando esse povo. Eu via também, dentro desse pacote, vamos dizer assim, da PEC 186, que também, quando se acionarem esses gatilhos, poderão ser cortados salários, porque ali não fica claro, nada fica claro, é até difícil discutir, porque você não tem ali uma visibilidade do que pode acontecer, né? Uma previsão. E então podem ser cortados salários, é preciso que a sociedade tenha clareza do que estão tramando. E eu penso, depois até quero que a Maria Lúcia e o Zé Celso falem um pouco, que essa autonomia do Banco Central, né, já foi uma preparação para toda essa calamidade pública que eles estão preparando. O armamento também da população, será que não é uma preparação também? Porque o que nós estamos vendo agora foge a qualquer previsão da nossa parte, e sabemos que é um momento em que as pessoas estão em isolamento pela pandemia, e que, ainda que quisessem se manifestar, não poderiam, né? Mas eu me lembro, por exemplo, do Tribunal da Dívida, Tribunal Popular da Dívida do ano 2000,
quando se falava, a época era Fernando Henrique Cardoso, né, e muitas medidas sociais já estavam sendo desmontadas, havia uma entrega das nossas riquezas, né, como a Vale do Rio Doce e todas essas conquistas que são do povo brasileiro, né, a própria Petrobras, que já vinha sendo desmontada. Eu me lembro que já se falava, e muito, sobre essa entrega de tudo e o desmonte, que só não foi concluído porque não venceu a eleição o presidente indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Mas nós sabemos que já era um plano, e é um plano, aliás, que, comentando a pesquisa que eu fiz sobre a Operação Condor, junto com o colega Norton Nohama, que me assessorou muito nessas pesquisas, nós vemos que o golpe que foi dado em 1964 foi visando justamente a essa recolonização do nosso país, para que não tivéssemos autonomia para gerir os nossos recursos, né? Tanto os recursos naturais como os financeiros, e nós somos escravos, né? Como sempre fala a Maria Lúcia, né? A ordem vem lá do bis, e nós somos os colonizados aqui, que baixamos a cabeça, né? E não fazemos nada, até por desconhecimento da nossa própria história, né? Então, eu sempre digo que é muito importante que a gente conheça a história, para que a gente saiba como lutar, saiba como ver o caminho adiante, pensar antes que esses malévolos que estão por aí querendo destruir tudo, né, não possam nos vencer. Então, eu penso que o trabalho da auditoria cidadã é cada vez mais importante, porque traz a clareza para a população do que realmente está acontecendo. E vi aqui também que essa PEC 32, o que vai ser o desmonte dos serviços públicos, os serviços essenciais. Vamos pensar que a saúde pública e a educação, né, são serviços essenciais, são fundamentais para o cidadão brasileiro, e que a previsão é de um desmonte, de não fazer concursos públicos, né? Eu estava vendo ali, por exemplo, no INSS, as pessoas estão tendo uma dificuldade imensa para acessar os benefícios. Por quê? 6 mil funcionários até, eu acho que o ano passado, haviam se aposentado e não houve mais nenhum concurso, nenhuma reposição. Por quê? Estão esperando essa PEC. Então, a gente tem que ter essa clareza e não ficar achando que é teoria da conspiração. Isso é real, está aqui na nossa frente, e nós temos que lutar e tornar público cada vez mais o golpe que está sendo dado ao povo brasileiro. Obrigada. Muito obrigada, doutora Ivete. E a situação do INSS é mais terrível ainda, porque com a contra-reforma da Previdência, muitas pessoas correram para se aposentar, para não pegar a nova lei, né? Então, inúmeras solicitações de benefícios estão lá, inúmeras solicitações de revisão de valor de benefícios estão lá, sem ter pessoal suficiente para fazer as revisões e avaliações, né? Eu vou ler agora algumas perguntas e depois vou passar para o Zé Celso fazer comentários. O Lucas Benevides diz que a doutora Fatorella é uma gigante na fiscalização das finanças públicas. Parabéns. Olan fala, submissão aos interesses dos banqueiros, tubarões do mercado, interesses internacionais, cadê os nacionalistas? Helena Souza, de costas para a sociedade e subjugados pela chantagem do auxílio emergencial. Júlio Menezes,
PL 3877 de 2020, Bolsa Banqueiro, proposta absurda do senador do PT. A cesta básica está em R$ 400, segundo o DIEESE. Auxílio não cobre uma cesta básica. De onde efetivamente sairá o auxílio emergencial? E o Júlio Menezes também pergunta, quantas PECs foram aplicadas à Constituição Federal de 1988 até o golpe de 2016? E quantas pós-golpe e a quem favorece? Zé Celso, com você a palavra. Muito bem. Obrigado pelos comentários, pelas questões. Um abraço para o Lucas, nosso amigo da AFPEA, está sempre presente nas discussões da auditoria também, e do fórum, né, da redução das desigualdades lá do COFECOM. Bom, eu acho que foram 115 emendas constitucionais. Professora Ivete que me corrija, mas aproximadamente isso, desde 88. E a maioria delas no sentido de desconstruir a Constituição, né, de desconstruir os princípios e diretrizes originais da Constituição. Basta dizer que desde 88, ao longo da aprovação dessas mais de 100, certamente, emendas constitucionais, nós podemos identificar muito claramente pelo menos 2 movimentos contraditórios, né, que vão se tornando rígidos do ponto de vista constitucional. O primeiro deles é um processo de criminalização do gasto público, de criminalização do gasto real, quero dizer, do gasto associado à prestação dos serviços sociais. Desde a Lei de Responsabilidade Fiscal dos anos 2000, culminando com a emenda do 95 de 2016, o que a gente tem é uma tentativa de tornar difícil a implementação das políticas sociais previstas pela Constituição de 88, de tornar quase que impossível a universalização do acesso da população aos bens e serviços públicos, por meio do SUS, por meio da educação pública, etc. Né, a própria a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, né, a emenda 95, esse conjunto de emendas agora, de propostas de emenda constitucional que estão circulando, são todas na linha de criminalizar e de quase praticamente impedir o gasto público em termos reais, o gasto primário, que é o gasto que financia as políticas públicas, que financia o custeio da máquina pública, que paga o salário dos servidores, etc. Né, e que, portanto, é o gasto que movimenta a economia do ponto de vista produtivo. Ao mesmo tempo, várias emendas constitucionais e medidas infraconstitucionais foram sendo aprovadas no sentido oposto a esse, no sentido de flexibilizar o gasto financeiro, tá certo? No sentido de tornar o gasto financeiro livre de qualquer amarra, de qualquer teto, ou seja, nós temos teto para o gasto real e nós temos piso para o gasto financeiro, essa que é a realidade. Veja, por exemplo, na exposição de motivos dessas PECs 186, 187, 188, o que nós temos ali é uma justificativa explícita de cortar gasto real, de desvincular recursos de fundos públicos para financiar o abatimento da dívida pública de natureza financeira apenas, né? Então, é realmente um processo terrível que está em curso, porque isso vai, ao mesmo tempo, tornando as finanças públicas refém desse processo de privatização das finanças, né, de privatização do fundo público, e vai minando a capacidade do Estado de agir em prol do crescimento, em prol da equidade, em prol da federação brasileira, em prol da sociedade em última instância. Né? Apenas um subgrupo da população vai se beneficiando desse processo que eu chamo de privatização das finanças públicas, né? Que é o grupo formado pelos banqueiros, pelos detentores de grandes recursos financeiros aplicados em títulos da dívida pública, que são os investidores institucionais, as grandes seguradoras, né, os fundos de pensão, né, os próprios bancos e as grandes empresas. Né? Ou seja, um subgrupo composto por não mais que 100 mil pessoas no Brasil e que detém 1% que pertence a 1% mais rico da população, que se beneficia desse processo.
né? Esse é um trabalho, inclusive, que a Maria Lúcia tem feito muito esforço em esclarecer para a população. Infelizmente, os políticos brasileiros, os gestores públicos, recusam a ver que isso está em curso, né? Então, o que realmente parece que toma conta do país cada vez mais é um projeto político de exclusão, é um projeto político que se volta apenas a uma minoria da população, né? E que só pode funcionar, só pode persistir no tempo se associado à instauração de um Estado policial repressivo, né? Como bem disse a professora Ivete, quer dizer, o que está em curso é um golpe, dentro do golpe que já houve em 2016, no sentido de instaurar um Estado mínimo para a população e um Estado máximo, né, para essa elite financeira e política que detém hoje o comando do Estado brasileiro, né? Infelizmente, é disso que se trata. E nós temos, no meio dessa elite, infelizmente, quer dizer, nós não temos, né, no meio dessa elite, ninguém que consiga clarear a situação, ou seja, a nossa elite política atual, que comanda os destinos do país, não está à altura dos problemas nacionais, das necessidades e muito menos das possibilidades de desenvolvimento do país, né? Então, é lamentável que a gente esteja vivendo esse contexto político institucional dramático em meio a uma crise, provavelmente a maior crise sanitária e econômica da história do Brasil, sem dúvida nenhuma, para não dizer da história do mundo desenvolvido, né? Então, nós precisamos, de fato, unir forças para tornar essa discussão a mais ampla possível, furar bolhas das redes sociais, para poder chegar ao grosso da população com um discurso diferente, com uma proposta diferente de enfrentamento dessa crise. E eu acho que isso é possível, está sendo, de certa maneira, feito pela Auditoria Cidadã, por outros fóruns com os quais a gente tem interagido. Talvez num ritmo não suficiente para barrar, né, esse avanço catastrófico de medidas, né, e de posições fascistas que estão em curso hoje no país. Mas nosso trabalho é esse, por meio da crítica, enfrentar esse desmonte, né, por meio da nossa participação ativa como cidadãos, enfrentar esse desmonte, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Obrigado. Obrigada a você, Zé Celso. E para que vocês nos ajudem nessa luta, eu preciso que vocês deem um like, compartilhem nas redes sociais, mandem via WhatsApp para familiares, amigos, colegas, para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse tão importante debate. Nós precisamos muito do seu like e da sua atuação ajudando-nos nessa campanha. Eu vou ler mais um bloco de perguntas. Lucas Benevides, perguntas e comentários, né? Lucas Benevides. Já existe lei de responsabilidade fiscal, regra de ouro, teto de gastos e agora mais um limite legal para gastos discricionários. Uma loucura. Wagner Campanello, PEC Emergencial 185 de 2019, propõe a redução dos benefícios e incentivos fiscais para as indústrias de tecnologia digital. Essa proposta é um decreto de morte da lei da informática. Nivaldo Almeida Filho, PEC 32 significa o fim do serviço público. Wagner Campanello, novamente. China, país com projeto de nação. Metas no novo plano quinquenal. 1. Crescimento do PIB acima de 6%. 2. Déficit fiscal de 3,2%. 3. Criar mais de 11 milhões de empregos urbanos. Ulisses Pires, auxílio sim. PEC emergencial, não. Nivaldo Almeida Filho, parabéns aos palestrantes pelos esclarecimentos desta PEC 186 e 32, que tem o objetivo de Estado mínimo. Jaqueline Avanço, a gasolina que eles dizem ter corrupção era R$ 2,50, e hoje que eles dizem não ter corrupção custa R$ 6,50. O golpe está aí, cai quem quer. Claudenira Cavalcante, só vamos recuperar a economia se combatermos a pandemia. Elaine Santos, vão acabar com o serviço público, segurança, saúde e educação. Nivaldo Almeida,
argumentos já utilizados para a aprovação das reformas trabalhista e previdenciária, e o país aprofundando na recessão. O trompetista, Dr. Ivete, é um exemplo de luta pelo nosso povo. Júlio Menezes, tem como barrar o Guedes, propor ações legais? A agenda neoliberal vai gerar PECs e transformar a Constituição Federal de 88 em Constituição Pinochet e Fujimori. Vou passar para a doutora Ivete fazer os comentários. Muito obrigada pelas perguntas e comentários. Obrigada, meu companheiro Fabiano, minha companheira Tânia, do coletivo Advogadas e Advogados pela Democracia, e a todos que nos assistem. Realmente, é isso mesmo que se está dizendo. Essa PEC e as que se propõem a seguir são o desmonte dos direitos sociais, dos direitos fundamentais que tanto se lutou na Constituição de 88 para incluir como direitos sociais fundamentais. Então, esse comentário sobre o Estado mínimo é isso realmente que estão pretendendo tanto o governo como o Congresso, aqueles que apoiam o governo, é o que se pretende, é o desmonte completo do estado de bem-estar social. Né? Nós estamos vendo o avanço da fome, né? Eu participo aqui também de algumas ONGs que estão distribuindo alimentos nas periferias das cidades, e a fome aumentou assustadoramente. Nós nunca vimos uma situação como essa, e também nunca vimos, até mesmo na ditadura militar, um desmonte tão grande da Constituição. Vimos, sim, leis que transformavam, tiravam a liberdade das pessoas, que tiravam direitos, né, de ir e vir, mas esse desmonte acelerado que nós estamos vendo agora, eu não sei nem dizer, alguém perguntou quantas PECs, eu não sei contar, porque desde o golpe de 2016, que retirou a ex-presidenta Dilma, nós vimos uma aceleração de PECs completamente inconstitucionais. Se nós formos analisar do ponto de vista jurídico, elas são inconstitucionais, porque não foram discutidas com o povo em audiências públicas, não passaram pelo crivo de várias instituições, né? Eu via um documentário da CUT, né, que também não foi ouvida, e vários setores da sociedade que deveriam ser ouvidos não foram ouvidos. Então, nós estamos realmente vivendo um golpe, como o companheiro falou, dentro do golpe, e isso nos remete a uma situação realmente trágica, porque se não temos um governo que olhe pela área social, não temos um ministro da saúde que olhe pela saúde, a quem nós vamos recorrer nesse momento? Acho até que o Supremo Tribunal Federal tem feito, quando provocado, a sua parte. Ultimamente tem feito a sua parte, mas não consegue acompanhar tudo o que está acontecendo, como nós também não conseguimos acompanhar. Nós, como coletivo de advogados e advogados pela democracia, nós ficamos todos pagando incêndios, prisões ilegais, de tantas coisas que estão acontecendo, e nós não conseguimos dar conta de tudo que vem por aí. E devo lembrar, né, antes de tudo, que nós só chegamos a esse caos, a esse estado de desmonte, graças à atuação ilegal, criminosa da Lava Jato. A Operação Lava Jato, ela disseminou o ódio entre a população, um ódio que nunca se viu dessa forma. Ela disseminou
uma desconfiança em todas as instituições, que está desmontando as instituições que eram confiáveis. O próprio Ministério Público Federal e até estadual, que eu já como advogada em 88, nós lutamos muito para que tivessem autonomia, mas era autonomia em favor do povo, porque o Ministério Público, dentro da sua atuação, né, nas suas diversas áreas, ele deve agir sempre em favor do povo, e principalmente do povo mais vulnerável. Mas o que vimos agora foi o completo desmonte dessas instituições. Sem instituições fortes, nós não vamos conseguir sair desse atoleiro. Nós estamos num atoleiro que não tem por onde a gente pensar de fazer alguma coisa. Então, o que nós temos feito, como a Maria Lúcia tem também, toda a sua equipe da Auditoria Cidadã, é tentar advertir, fazer campanhas, né, para que os congressistas, os senadores tenham consciência, um mínimo de consciência, de pensar no povo. Eles foram eleitos pelo voto do povo para trabalhar para o povo, e não para trabalhar para o interesse do grande capital, que é o que nós estamos vendo. Nós estamos vendo a entrega completa da Petrobras, que era a grande empresa que movimentava a economia do país. As refinarias estão ociosas. Então, o povo se pergunta por que a gasolina está tão cara, por que o combustível está tão caro, porque as refinarias estão ociosas, estão sendo entregues para companhias estrangeiras. E foi para isso que veio a Lava Jato. Está bem claro isso hoje. Nós não podemos deixar de falar sobre isso. Isso foi o maior crime que nós vimos acontecer no Brasil. E a entrega está sendo, não é teoria mais, eu sempre gosto de falar isso. Em 2014 eu já falava sobre isso, pelo conhecimento da história da Operação Condor e tudo. As pessoas diziam, isso é teoria da conspiração, né? No Brasil, não é teoria da conspiração, como não é teoria da conspiração aquilo que a Maria Lúcia fala, de onde vem a ordem financeira para que nós não tenhamos autonomia sobre o nosso capital financeiro, sobre os nossos recursos naturais. Ele não vem daqui do Brasil, ele vem de fora, e enquanto o povo não tomar consciência disso, nós vamos ser escravos. Então, eu tenho essa esperança de ver o povo abrir os olhos, de ter essa consciência, e vai ser através dessas ações como as nossas, né? Zé Celso. Vamos em frente, né? Muito obrigada, doutora Ivete. E o nosso próximo bloco de comentários é justamente em cima disso, né? Do povo tomar consciência. A Jaqueline Avanço fala: os marajás com super salários pagos pelos brasileiros, idolatras de norte-americanos, estão entregando a pátria. Nivaldo Almeida Filho: a Casa do Povo já não ouvia a sua nação presencialmente, agora virtualmente estão passando a boiada. Malu: somente o povo consciente e unido vai exigir as mudanças, virar o jogo e conquistar seus direitos e dignidade. Wagner Campanello: o Brasil não tem povo, tem público. Ana Souza: nós, servidores, queremos participar de todas as ações públicas e judiciais. Como podemos colaborar? Tem alguma mobilização marcada em Brasília e outras capitais? É urgente. Nivaldo Almeida Filho: países que privatizaram seus sistemas de saúde neste período de pandemia tiveram que estatizar, pois o privado não estava atendendo a população. Concordo com a doutora Ivete, diz Carlos Souza. Muitos não sabem o que é Constituição mesmo. Isso é terrível. Carlinhos: um dos principais problemas é também
a população não entender, não enxergar que são os mesmos que criam as leis, normas, tributos, são os mesmos que fazem a distribuição do orçamento, são os mesmos que infringem as leis que eles mesmos criaram e são os mesmos que os julgam e assim inocentam-se. Fernando Revoredo, meus amigos e minhas amigas, gostaria de fazer umas perguntas que devem ser a preocupação de muita gente. Tenho 2 amigos aposentados na universidade, um por tempo de serviço, com todos os direitos, e outro aposentado por invalidez decorrente de um problema renal. A reforma administrativa das universidades vai atingir cheio os aposentados, reduzindo em 25% seus salários? Vou passar agora para a Maria Lúcia fazer seus comentários e agradeço também a participação de todos, você, da doutora Ivete, do Zé Celso, da Maria Lúcia. Vou passar para ela fazer os comentários e fazer o encerramento da nossa live. E um agradecimento especial a todos os internautas que nos acompanham, que dão likes, que fazem perguntas e comentários, porque vocês são muito importantes nessa nossa luta. Maria Lúcia. Sim, muito grata, Cleia. Antes de entrar aí nas perguntas dos internautas, né, também agradeço a participação de todos e todas, e aqueles que não tiveram as suas perguntas lidas, depois elas são todas lidas, viu? E orientam, muitas vezes nos inspiram para fazer matérias, fazer posts. Então, os comentários de vocês são sempre muito observados e muito úteis, né? Muito importante isso. Antes de entrar aí nesses comentários importantes que foram lidos aqui, eu queria ressaltar alguns pontos, um ponto, pelo menos, da fala do José Celso, que a contribuição dos dois, gente, do José Celso e da doutora Ivete, hoje foram sensacionais, né? Eu queria ressaltar no ponto aí que o José Celso frisou, que essa questão de colocar na Constituição o ajuste fiscal, de colocar essa meta de superávit fiscal aí, nem é algo de interesse para o próprio capitalismo. Essas medidas amarram a economia. Então, são propostas que impedem, não é, a reação econômica que precisa acontecer no Brasil. Elas vêm para piorar a já dramática situação que nós estamos vivendo. E queria realçar também para os nossos seguidores a importância desse estudo que o IPEA, a AFIPEA, divulgou. PEC emergencial deveria focar apenas no auxílio emergencial. O texto chama Pílulas de Lucidez, e é tudo que esses parlamentares precisariam estar lendo, né, Zé Celso? Foi colocado aí no chat o link, mas depois nós vamos colocar também aí na descrição do vídeo no YouTube. Eu queria ressaltar esse estudo, essa contribuição importantíssima da AFIPEA para esse debate nesse momento, que os nossos seguidores acessem esse texto, divulguem também, nós também vamos divulgar. Em relação à fala da doutora Ivete, eu queria aproveitar o ponto que ela trouxe, né, além de colocar brilhantemente essa situação inaceitável do aumento da miséria, da pobreza, a olhos vistos, né, doutora Ivete, agora as famílias morando nas ruas, algo inaceitável para um país de imensas riquezas como o Brasil. É impressionante, não é? Como nós estamos sendo roubados, o nosso patrimônio público roubado nessas privatizações insanas, as nossas riquezas desviadas pelas grandes corporações privadas que exploram aqui no Brasil a mineração e o grande agronegócio de exportação, deixam aqui somente o dano ambiental, nem imposto esse pessoal paga, porque tem muito incentivo fiscal e isenções, não é? Então, nós estamos aqui com as nossas riquezas sendo roubadas e as nossas finanças também completamente aviltadas.
A doutora Ivete colocou num determinado ponto a questão da autonomia do Banco Central, que acabou de ser votada, e a relação dessa autonomia com tudo isso que a gente está discutindo aqui, da PEC 32 e da PEC 186, é direta. Por quê? Tanto a PEC 186 quanto a PEC 32 desmontam os direitos sociais, a estrutura do Estado brasileiro, abrem para privatização total, tudo isso, todo esse dano, para quê? Para pagar a chamada dívida. E qual é a principal composição da chamada dívida pública? Quem é o principal responsável pelo rombo histórico, o déficit nominal que tem feito essa dívida explodir? O Banco Central. É o Banco Central. E a doutora Ivete também tem razão ao mencionar a ditadura militar, o golpe de 64, que iniciou lá a ditadura militar, e a investigação que ela fez, não é teoria da conspiração, não, gente. Pesquisem o PAEG, o Plano Econômico, que foi imposto a partir de 1964. Está tudo lá. A redução dos investimentos sociais, as privatizações já eram previstas antes até dos investimentos, do chamado milagre econômico, está tudo lá no PAEG. A amarra do Brasil e a entrega das nossas riquezas. Tá? A ditadura veio para isso, para implantar aqui um modelo econômico que coloca o Brasil de costas para a nação brasileira, entregando as nossas riquezas para o exterior. Só para dar um exemplo, nós estamos aí nesse debate do auxílio emergencial, necessário, urgente. Enquanto fazem a chantagem de dizer que precisaria dessa PEC para esse auxílio, o que não precisaria, e colocam lá um limite de apenas 44 bilhões, a Bolsa Banqueiro vem sendo paga sem limite algum. De quem é a responsabilidade? Do Banco Central. É o Banco Central que faz esse tipo de operação. Outra coisa, ano passado, o Banco Central liberou para os bancos pacote de liquidez, pacote de crédito, de capital, de trilhões. A tabela divulgada pelo Banco Central em outubro, no seu relatório de outubro, tem uma liberação lá de recursos para os bancos de 2,5 trilhões. 2,5 trilhões. Está lá no quadro estatístico anexo ao relatório do Banco Central. O Banco Central liberou 2,5 trilhões para os bancos. E agora? 44 bilhões para matar a fome do povo, como muito bem disse um dos comentários aí, não cobre o auxílio emergencial que querem dar, não cobre nenhuma cesta básica. E também um comentário muito importante do Luciano, que colocou aí, já tem lei de responsabilidade fiscal, que põe limite nas despesas primárias, né, só nas primárias, tem regra de ouro, tem teto de gastos, de novo, só para as despesas primárias. Agora colocam o ajuste fiscal na Constituição. No entanto, Lucas Benevides, qual é o teto para o prejuízo do Banco Central com a sua política monetária suicida? Não tem. Não tem teto, não tem limite. Qualquer que seja o prejuízo que o Banco Central tem, transfere o prejuízo para o Tesouro, de acordo com o artigo 7º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós estamos vivendo uma ditadura do capital. Nós estamos vivendo já o capital tomando conta da nossa Constituição. Já tomam conta do nosso orçamento, já ficam com a maior fatia. Todo ano, cerca de 40% do orçamento federal vai para a dívida.
foi o maior gasto que cresceu em 2020, conforme artigo lá na página da Auditoria Cidadã, que vocês podem acessar. Eu preciso parar por aqui para cumprir o tempo. Eu concordo aí com os vários comentários de que está passando mesmo a boiada. O Ivaldo falou, a Malu tem que ter consciência, sem consciência nós não vamos sair do lugar, por isso as informações têm que ser compartilhadas. E eu queria pegar essa daqui que o Wagner colocou, como participar. Não só o Wagner, várias outras pessoas, como participar. Nesse momento de pandemia, gente, nós não somos, né, não queremos colocar ninguém em risco, chamar as pessoas para ir para a rua, embora seria muito necessário, grandes mobilizações, né, seria o ideal. Mas nesse momento de pandemia, é preciso que todos vocês que nos acompanham cuidem das orientações que estão sendo dadas pelas mais importantes instituições de saúde do mundo. É hora de se cuidar, é hora de se proteger. Então, o que nós podemos fazer nesse momento? Redes sociais. A Auditoria Cidadã fez um investimento, nós desenvolvemos uma ferramenta. Com um clique, vocês podem mandar e-mail para deputados e deputadas. Tem uma limitação lá, no Senado dava para mandar para os 81 senadores. Agora, na Câmara, são 513 deputados. Não dá para mandar para todos. A ferramenta aceita até 80. Então, o que nós fizemos? Está lá na ferramenta o e-mail de todos os líderes partidários, do presidente da Câmara e de todos os parlamentares da mesa diretora, e também e-mail das comissões. Então, ao clicar, gente, com um clique, vocês mandam 80 e-mails para deputados. O texto já está lá, mas se vocês não gostarem do texto, podem modificar, podem acrescentar coisas, tirar coisas, porque o e-mail vai sair assinado por cada um que clicar lá nessa ferramenta. Vocês podem fazer isso, vocês podem pegar o telefone de cada gabinete e ligar. Vocês podem entrar no Twitter de cada um, na página da Auditoria Cidadã, vamos colocar também o Twitter de cada um, para vocês entrarem lá no Twitter de cada um e comentarem, não é? E mais uma série de mobilizações que estão sendo chamadas lá na página da auditoria, que nós pedimos para vocês participarem. Comentem nossos posts, encaminhem para esses parlamentares. Nesse momento de pandemia, não era para estarem fazendo essas modificações, como o Zé Celso falou, isso teria que ser muito debatido, até porque a eficácia dessas medidas é contrária ao que estão dizendo. Estão votando lá, falando tem que tirar a economia brasileira do chão, mas estão fazendo medidas que empurram a economia num abismo. Então, gente, se cada um fizer a sua parte, olha, o povo tem muito mais força do que imagina. Vamos nos mobilizar nesse momento nas redes sociais e preservem a vida. Está muito grave o que está acontecendo no país. Não temos vacina suficiente. Não temos vagas nos hospitais. Aqui em Brasília, lotação nas UTIs. Quem adoecer aqui não tem UTI. Então, nós não podemos chamar as pessoas para ir para a rua, porque se correr o risco de adoecer, vão ficar como o povo de Santa Catarina, ajoelhados lá ao redor dos hospitais. É dramático o que está acontecendo aqui. E desnecessário, gente, desnecessário. Porque o Brasil é riquíssimo. Temos recursos de sobra para garantir vida digna e digna em abundância para todos e todas. Finalizo, né, com forte agradecimento aqui à querida doutora Ivete, ao caro Zé Celso, à Cleia, que organizou aqui o debate, a toda a equipe da Auditoria Cidadã, que vem dando toda a assessoria, está aqui também por trás desse debate, acompanhando as redes sociais, ao Vinícius, que cuidou da parte técnica, e a todos vocês que fizeram os seus comentários. Continuem,
fazendo a sua parte, multiplicando, convocando as pessoas, tá? Hoje a Auditoria Cidadã atingiu, fui avisada aqui, 64 mil inscritos no seu canal. Queremos chegar a 100 mil. Vai depender de todos vocês que nos acompanham. Continuem compartilhando e trazendo mais e mais seguidores para o nosso canal. Um forte abraço, gratidão. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Que o Brasil é o país mais lindo e rico desse reino de cristal. Rico em minérios e mistérios, o Eldorado tropical. Todas as raças aqui se abençoaram pela paz universal. E no entanto a grande mídia nos leva a acreditar que a escassez é uma verdade, temos que fome passar. E que nesse jogo a nação vai mesmo ter que penar. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. É hora de virar o jogo. E se tocar as políticas suicidas do Banco Central vão acabar nos levando pro buraco, a uma tragédia nacional. E não se pode calar e assistir em choque à destruição. Irmão, irmão, todos juntos com carinho no caminho da união. Inaceitável que unicamente os bancos tenham lucros de trilhões. É um modelo econômico que ferra nossa nação. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência. Bota a mão na consciência.